Meus irmãos, o Evangelho de João, no verso 16, vai, vô. Um segundinho. Estava dizendo ali, ó, que é forte. Eu falei, vai falar que você é fraco primeiro. Eu tenho o prazer de dizer que é fraco. Você vai dizer assim, eu estou tão fraquinha, Jesus. Diga ao fraco, sou forte. Entenderam o recado? Tem alguém fraquinho aí? Diga ao fraco, eu sou forte. Evangelho de João, no capítulo 16, nós vamos ler daqui a pouco o versículo 7. Mas eu gostaria de dizer, antes da gente ler esse texto, que esse evangelho é um dos lugares da Bíblia mais importante para se aprender sobre o Espírito Santo. Embora no livro de Atos nós vemos ali o derramamento, a manifestação, a promessa cumprida, né, do Espírito Santo na terra, é aqui em João que Jesus vai nos contar a respeito dele. É aqui em João que Jesus vai falar das suas características e da sua missão na nossa vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa cheia de bondade, graça, misericórdia, orientação, sabedoria, consolo, auxílio. E nós precisamos conhecê-lo e sermos cheios do seu Espírito. Antes de ler, nós estamos aqui no verso 16. Eu queria dizer que capítulos antes, até onde nós vamos ler, Jesus estava vivendo os últimos minutos na terra. Então, todo esse texto, se você ler, você vai sentir um tom de despedida na voz de Jesus. Depois que ele caminhou por 3 anos com seus discípulos, ensinando, orientando, operando sinais, milagres, maravilhas, convertendo os discípulos, batizando, chegou o momento da missão a qual Jesus veio ser concretizada. Por que Jesus veio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele ofereceu, Ele enviou o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados. O pecado só pode ser perdoado quando o sangue for derramado. O salário do pecado é? Quantos cordeiros e animais foram sacrificados na antiguidade para que houvesse perdão dos pecados? Mas isso jamais seria suficiente para trazer ao homem o acesso a Deus que ele perdeu no jardim, no tempo da inocência. E aí o Senhor manda Jesus para morrer, para ressuscitar, nos revestir do seu poder, nos preparar, e logo Ele vem nos buscar de novo. E logo Ele vem nos buscar de volta, porque nós não fomos feitos para esse lugar. Você é um espírito que habita em um corpo. Entende isso? Você não é um corpo que vai acabar. Você é imortal. Ele soprou em você o sopro de vida, o sopro eterno. Quando essa matéria não mais existir, o seu espírito viverá para sempre. E o Senhor veio para que você vivesse junto a Ele, para que todos aqueles que crerem estivessem unidos com Ele novamente. Então Jesus, Ele reuniu os seus discípulos ali na última ceia e começou a falar para eles o desdobramento dos acontecimentos que viriam acontecer. Ele começou a dizer: ei, eu vou embora, eu estou indo embora, é necessário que eu vá embora, a hora está chegando. E logo os discípulos se entristeceram muito. Você pode imaginar você fazendo essa faculdade de 3 anos com o mestre, andando com o mestre, caminhando com o mestre, sendo seu amigo, e de repente ele vai embora. Imagina a tristeza e o medo que aqueles discípulos sentiam. E aí
começa lá no capítulo 14 e chega aqui então no capítulo 16, no verso 7, Jesus diz assim: todavia, diga-vos a verdade, que vos convém, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não mais me verão. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Mas quando ele vier, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e ele vos anunciará. Você pode dizer: obrigada, Pai, obrigada, Filho, pelo precioso Espírito Santo. Jesus disse então para os seus discípulos: eu estou indo embora, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu sei que vocês estão tristes, mas é melhor para vocês que eu vá, porque eu vou deixar outro. A palavra diz, versos antes: eu enviarei outro conselheiro, outro do mesmo. Jesus já dizendo que o Espírito Santo não é uma força, não é uma unção, não é um tipo de experiência, é um outro do mesmo. Ele é um ser, uma pessoa. Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é um ser relacional. E Jesus disse: tudo que eu ensinei a vocês, Ele vos fará lembrar. Ele é quem convencerá o coração de vocês do pecado, do juízo e da justiça. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode se formar em teologia, mas é o Espírito Santo quem te faz crer, quem te faz crer no Evangelho da salvação. O Espírito Santo é o próprio selo, ele é o selo penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque é ele quem nos santifica. Jesus, ele nos salva, nos perdoa dos pecados, amém? Todos querem um Salvador. Se você dizer lá fora, quem quer um Salvador? Todo mundo quer um Salvador, mas o nosso Salvador também é Senhor. E embora seja de graça, é por meio da graça a salvação, nós precisamos da santificação. E a santificação só pode ser dada por uma vida controlada, direcionada, influenciada pelo Espírito de Deus. Porque sem o Espírito Santo, ninguém é bom, ninguém é honesto, ninguém é cheio de compaixão, ninguém é perdoador, eu não sou tão mal assim. Não. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Evangelho não passa de informação. Quem vivifica a palavra em nós é o Espírito Santo.
Quem nos convence que Jesus é quem Ele diz que é o Espírito da verdade. Nesse caos onde o mundo está, onde a verdade é relativa, onde todo mundo serve um Deus conforme a sua cabeça, conforme o seu pensamento, aqueles que conhecem o Espírito Santo sabem que o tempo pode mudar, a sociedade pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Seus princípios são inegociáveis. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor. Nós não queremos só crer na existência de Jesus. Nós queremos experimentar da vida dele. Queremos ter comunhão com ele, amém? Queremos nos conformar com ele na sua morte, para que de alguma forma, naquele grande dia, nós poderemos ressuscitar com ele em sua vida. E é o Espírito Santo quem nos conforma ao caráter de Jesus. Ele é um presente. Jesus disse: vocês não me verão mais, mas o Espírito Santo estará com vocês todos os dias. E a palavra diz que Ele é conselheiro. Ele é aquele que carrega doces consolações para derramar sobre você em tempo oportuno. Quantos já se sentiram assim tão tristes, tão desesperançados? Sabe aqueles momentos que você para e pensa: não tem uma palavra, ninguém poderia fazer nada que mudasse o estado do meu coração. Mas aí você ouviu o sussurro, a doçura, as doces consolações do Espírito curaram seu coração, foram como um bálsamo sobre a sua ferida. Ele é chamado de ajudador, ele é chamado de conselheiro, ele também é o nosso advogado, ele também é o nosso intercessor, ele é o nosso amigo. E o Espírito Santo também é chamado de amigo do noivo, aquele que conhece o noivo intimamente. Por isso que a palavra diz que é o Espírito Santo quem nos revela Jesus. A comunhão com o Espírito Santo te leva a conhecer Jesus, além das Escrituras. Mas no Espírito, você passa a viver uma vida em Espírito. A palavra diz: não vivam na carne, mas vivam no Espírito. Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o Espírito da verdade é que nos conduz para mais perto de Deus. E a palavra diz lá em Efésios: sejam cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Agora, olha que paralelo interessante. Aqueles que ingerem muito álcool e ficam embriagados, eles perdem o controle. Talvez você já teve essa experiência. Alguém embriagado perde o controle, perde a noção. Você fala coisas que no outro dia você não lembra mais. Você passa vergonha. Você constrange a família. Você vicia, você se torna um escravo. Você perde a sua liberdade. E aí ele está dizendo: não se embriague com vinho. Não seja escravo, não seja alguém sem controle. Mas encham-se do Espírito Santo. É um paralelo, porque o Espírito Santo não é uma coisa, ele não é uma bebida, ele é uma pessoa. E como nós deveríamos nos encher de uma pessoa? Nos relacionando com ela. Quando a palavra diz encham-se do Espírito Santo, ela está dizendo: em vez de perder o controle na embriaguez, receba o controle e o domínio próprio, vivendo sobre a influência do Espírito Santo. Viva sobre a influência do Espírito Santo. Se é inevitável alguém que ingere álcool viver as consequências do álcool, é inevitável que alguém se encha do Espírito Santo e não viva a sua vida direcionada por Ele.
É evidente, é claro para todo mundo ver as pessoas que estão sendo influenciadas pelo Espírito Santo. Essas pessoas olham para si mesmas e reconhecem que sem Jesus elas são alvo perfeito para a ira de Deus. Mas o Espírito as lembra que a justiça já foi feita em Jesus. Deus já castigou Jesus por todos os nossos pecados. Pela influência do Espírito Santo, nós podemos perdoar, amar ao próximo, é o que Jesus disse. Isso vos ensinei, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, para que o mundo vos conheçam e saibam. Quem consegue perdoar sem o Espírito Santo? Quem consegue amar o próximo sem o Espírito Santo? Quem consegue reconhecer os seus próprios erros? Meus irmãos, pare e reflita. O Espírito Santo tem sido uma influência na sua vida? Você tomou aversão por tudo aquilo que Deus odeia? Você confessou seus pecados e decidiu mudar de vida? Você vive em constante transformação, arrependimento e transformação? Você deixa o Espírito Santo te conformar ao caráter de Jesus? Então você tem sido influenciado pelo Espírito Santo, porque Ele veio para preparar a noiva para o grande dia do Senhor. Irmãos, nós estamos no meio da história. A história tem início, meio e fim. E nós somos chamados para crer em toda a história, não parte da história. Muitos creem que Jesus nasceu. Muitos creem que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas é necessário, aqueles que são salvos precisam crer no Evangelho da salvação por completo, que diz que Ele voltará. Nós lemos em João, Ele disse: eu vou embora, eu vou preparar-vos um lugar, mas eu voltarei. E a palavra de Deus é cheia de paralelos. E eu queria finalizar aqui essa meditação sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida, lembrando de como é o casamento judeu, como era o casamento na antiguidade. Olha só esse paralelo que demonstra o noivo Jesus com a sua noiva igreja. Na antiguidade não havia namoro. Sabia disso, Gabriel? Não tinha namoro. Existia um noivado acompanhado de um documento. E documento assinado, dote combinado, porque você tinha que pagar um dote pela noiva, você tinha que pagar pela noiva. Existia um valor. O noivo, então, depois de combinar com o pai dela, com a família, assinado, esse documento era irrevogável. Não é igual hoje, eu vou terminar. Vou terminar. Não. Era algo sério. Só podia terminar se houvesse o adultério. Então esse noivo voltava para a casa dos seus pais. E nesse tempo de 1 ano, 2 anos, ele ia preparar um quarto. Ele ia preparar um lugar para quando chegar o dia do casamento, ele levar a noiva para esse lugar, para a casa do seu pai, para enfim ali consumar o casamento. E durante esse tempo ele trabalhava juntando dinheiro para pagar esse dote. E algo interessante é que como que esses noivos comunicavam? Não tinha namoro. O que é isso? Ficava noivo, 2 anos de separação, só vai ver no dia do casamento? Aí que tá. Existia o amigo do noivo.
O noivo tinha um amigo íntimo que levava para a noiva as cartas, os presentes, os poemas. O amigo do noivo era responsável também por pegar as coisas da noiva e levar para o noivo. Então ele intermediava, ele é quem deixava essa relação íntima, viva, ardente. Da mesma forma, o nosso noivo Jesus pagou um dote pela sua noiva. E não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro. Foi o próprio sangue derramado na cruz. Foi o preço da sua redenção. Ele te valorizou a esse ponto. Ele entregou a sua vida para te chamar de noiva. E quem é o amigo do noivo? Jesus, ele voltou para o céu. E assim como no casamento judeu, ele está lá preparando o lugar para receber a sua amada, a sua querida. Ai, o Espírito Santo é esse amigo. Como eu conheço Jesus, porque o Espírito Santo é quem ministra Jesus para mim. O Espírito Santo é quem me revela as profundezas de Cristo. O Espírito Santo é quem derrama do amor de Cristo sobre mim. O Espírito Santo é quem me convence que eu sou salva, não porque eu mereço, mas porque eu confio naquele que pagou o preço pela minha redenção. É o Espírito Santo que me aproxima. É o Espírito Santo que me faz apaixonar por Ele. É o Espírito Santo que me faz negar minha carne, negar os meus desejos, abandonar o pecado e me lembrar que eu tenho um dono, eu tenho um noivo. É por causa do Espírito Santo que eu não flerto com o mundo. É por causa do Espírito Santo que eu decido viver a vida que Ele preparou para mim. Você pode fechar os seus olhos e erguer as suas mãos. O amigo do noivo, o Espírito Santo, está aqui nesse lugar. Ele é o maior presente. Ele é o maior presente que Jesus poderia nos deixar. Ele não vai soltar a sua mão. Ele não vai te abandonar. Ele ainda insiste, Ele ainda bate na porta do seu coração e te lembra: ei, você é comprometida. O que você está fazendo? O noivo vai voltar. Meus irmãos, para finalizar, quando chega o grande dia, o noivo então sai com seus amigos em uma grande procissão. E o amigo do noivo é quem anuncia. Quantos já viram aquele desenho? Tinha um desenho bíblico que passava aos domingos. Desenhos bíblicos. Vocês lembram disso? O amigo do noivo, ele gritava assim: o noivo chegou, preparam-se para a grande festa do casamento, o noivo chegou. E aí ele tocava um chofar, uma trombeta. Meus irmãos, o Espírito Santo está anunciando: o casamento está chegando, o tempo está findando, o dia logo vem. Prepara-se, noiva, para se encontrar com o rei. E qual é o papel da noiva? Diga assim: qual é o papel da noiva? Porque Deus fez tudo. Ele enviou o Filho deixou o Espírito nos santifica, nos leva ao arrependimento, nos revela Jesus, nos santifica, nos sela. Ele coloca um selo sobre nós, um selo de aprovação. Qual é o papel da noiva? Sabe, a única coisa que a noiva precisa fazer? Diga assim: se preparar. Eu vou finalizar com a parábola das 10 virgens. Você se lembra? 5 loucas, 5 prudentes. As noivas
também iam para a rua. E ela tinha suas amigas. Estava escuro. Elas precisavam da lamparina acesa. A palavra diz que as loucas se distraíram, achou que o noivo estava demorando, foi tirar um cochilo, sei lá. A lâmpada se apagou. Quando a trombeta tocou, quando elas ouviram o amigo do noivo dizendo: eis o casamento, eis o noivo, elas se desesperaram e pediram azeite emprestado. Me empresta um pouco de azeite, me empresta o seu azeite, o noivo chegou. E as 5 prudentes disseram assim: não. Sabe por quê? Porque o óleo do Espírito Santo, o óleo que você jorra no secreto com Deus, é intransferível. Não se transfere. Você precisa se auto-ataviar, como diz lá em Apocalipse. As vestes já foram compradas para você. São vestes muito brancas, de linho fino, lavadas pelo precioso sangue de Jesus. Você só precisa vesti-las. Espírito Santo, nós ouvimos a sua voz. Espírito Santo, nós estamos atentos ao teu chamar, ao teu recado, ao teu anúncio. O dia logo vem. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Venha nessa noite acender de novo a chama, as lamparinas que estão apagadas. Venha acender outra vez. Venha acender as nossas lâmpadas. Vem nos adorar pro noivo. Vem acender as nossas lâmpadas. Vem nos adorar pro noivo. Posso convidar você a ficar de pé? Esse é o convite de Jesus para nós. Essa é a palavra que o Senhor direcionou à sua igreja. Ele está dizendo: busque o meu Espírito, ande no meu Espírito, seja cheio do meu Espírito. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa Ele fazer a obra. Perca para o Espírito Santo. Não resista. Não entristeça o Espírito Santo. Ele quer te levar para junto do seu Pai. Você precisa dele. Você pode fechar os seus olhos, igreja. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha. Que venha sobre nós gerando temor outra vez. Talvez nós estamos vivendo o evangelho frio, apático, como uma religião qualquer, como uma história que alguém conta, uma fé que eu devo me apegar. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é o único caminho. O evangelho é Jesus Cristo chamando a sua igreja para ser santa, para ser pura, para andar como Ele. Se as suas vestes estão sujas, essa é a noite de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ainda há tempo, perto está o Senhor. Ainda há tempo, igreja. Porque o dia logo vem. O dia logo vem. E nós queremos nos encontrar com Ele. Nós seremos um para sempre com Ele.
Erga suas mãos ao Senhor.